Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo, agora para a 16ª rodada do Cartola FC. Nesse vídeo a gente vai analisar todos os confrontos e vamos passar para vocês quais são os melhores SGs e os melhores ataques, quais são os times mais ofensivos para essa rodada aqui do Cartola, né? E também vamos dar uma olhadinha em algumas dicas de escalação aí que podem pintar nessa rodada, né? Mas antes, alguns avisos, e na verdade o primeiro aviso é o que a gente sempre faz, que é analisar o desempenho do nosso time na última rodada. Fizemos uma pontuação não muito boa, não conseguimos passar de 50 pontos, né? Foi uma rodada meio zicada aí, o Palmeiras decepcionou, o Bragantino decepcionou ofensivamente, né? Acabou não fazendo gol. Só o Fluminense acabou ajudando a gente. Erramos no capitão, a gente acabou indo de Veiga, né? Em vez de ter colocado Cano de capitão. Isso fez bastante diferença aí. Mesmo assim, como sempre, nos mantivemos um pouquinho acima da média. A média dos cartoleiros foi 45 pontos, a gente fez 49, né? Mas enfim, vamos para a próxima rodada para melhorar. Outro aviso é nossa liga premiada e gratuita do Cartola, só para os inscritos. Vai valer a partir do segundo turno, você não paga nada, é só você se inscrever no canal, então já aproveita e faz isso agora, se inscreve aqui no canal. E aí clica aqui no link que vai estar na descrição da liga do Cartola, né? E pede para participar lá e vamos ver quem é um mito nesse segundo turno aí, né? E sem mais enrolação, vamos então para analisar cada confronto aqui da rodada e ver quais são os melhores SGs e ataques. O primeiro confronto que eu quero analisar com vocês aqui é Bragantino e Avaí, que é o primeiro jogo da rodada, então vamos ter as escalações dos times, né? Bragantino que acabou de decepcionar aí, perdeu de 1-0 com o Botafogo. O Bragantino, nos últimos 5 jogos, ele tem 5 gols, só que assim, foram 4 contra o Curitiba e 1 contra o Flamengo, né? Nos outros 3 jogos ele acabou saindo zerado, não fez nenhum gol, cedeu SG inclusive para o adversário. Então a gente tá vendo que o Bragantino tá bem constante nessa rodada, eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, né? Tá só jogando brasileiro. Mas o Bragantino tem um jogo bem favorável nessa rodada. O Avaí é um time que tá muito mal fora de casa, né? Jogando fora da ressacada nos últimos 5 jogos. O Avaí só fez 4 gols e tomou 9, né? Então é um time que tá com bastante dificuldade na defesa, dificuldade no ataque. Fora de casa vem ganhando pouquíssimos jogos e pode ser a chance do Bragantino se reabilitar, né? Então talvez a gente pensar em peças como Johan, Arthur de novo, o Luan Cândido que vem com uma média bem legal, né? São bons nomes aí pra gente pensar. Outro confronto da rodada aqui é Curitiba e Juventude. Juventude, um dos lanternas do campeonato, né? Vem jogando muito mal o Juventude, tanto fora como em casa. É um time que tem tomado bastante gols. Enfrenta o Curitiba que se reabilitou no campeonato, né? Na última rodada aí de 2-1. Vem numa sequência negativa, mas de jogos bem difíceis, né? A sequência negativa do Curitiba fora em casa foi contra Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, que era um clássico, além de o Atlético Paranaense estar bem, né? Então veio de jogos bem difíceis, estava com dificuldade de ganhar, mas em casa o Curitiba tem um desempenho bem consistente, enfrenta o Juventude que vem bem mal, né? Tomou 7 gols nos últimos 5 jogos. E aí, claro, que a gente pode pensar em peças ofensivas, principalmente do Curitiba, pensar em Léo Gamalho, Igor Paixão que volta de suspensão, então não é bem interessante. Quem sabe a gente consegue pescar alguma peça defensiva. Se o Egídio jogar, eu sempre acho que ele é um nome interessante para lateral, porque ele desarma bastante, bate bola parada, né? Vamos ver. Outro confronto interessante da rodada é entre Santos e Atlético Goianiense. O Santos vem muito mal em casa. Já teve tempos atrás que a gente falou que o Santos era 100% em casa, um time com um desempenho super bom. Mas agora piorou muito, não tem nenhuma vitória nos últimos 5 jogos jogando em casa, né? Enfrenta o Atlético Goianiense, que é um time que também fora de casa tá bem inconstante, assim. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense fez 7 gols e tomou 7 gols. Então é um time que fora de casa vem fazendo gols e tomando também, sabe? Vem produzindo jogos abertos. Por isso eu acho que o Santos nem é tão favorito, talvez até um empate seja mais provável nessa rodada. Mas eu acho que a gente pode pescar assim algumas peças ofensivas do Santos, aí, principalmente Marcos Leonardo, Léo Batistão. Acho que a chance de SG é bem baixa desse jogo, mas no ataque a gente pode pescar principalmente no Santos, aí uns nomes interessantes, né? Bom, um clássico de torcidas grandes que a gente tem é Corinthians e Flamengo nessa rodada, jogando na Arena Corinthians. Acho que vai ser bem impactado pela questão do meio de semana agora. Pode ser que tenha alguma turbulência se os times forem eliminados. Aí tem jogos da Libertadores, né? O Corinthians contra o Boca, o Flamengo contra o Tolima. Além disso, o Flamengo pode poupar também, porque no outro meio de semana ele enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Jogo valendo classificação, né? O Flamengo precisa reverter o resultado. O Corinthians a gente precisa ver o que vai vir de Corinthians aí, que no último jogo veio todo remendado, né? Tá sofrendo muito com lesões, muito com cansaço. Mas, olhando o retrospecto de dados, o Corinthians acho que é favorito para esse jogo. O Flamengo vinha a 4 jogos sem ganhar, 4 derrotas seguidas, jogando fora de casa, conseguiu ganhar do Santos, né?
E o Corinthians tem quase que o retrospecto oposto. O Corinthians tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos em casa, tomou apenas um gol nos últimos 5 jogos, então é uma defesa bem consistente, fez 8, sabe? Então acho que principalmente a gente pode pensar em peças defensivas do Corinthians. O Cássio é um nome bem interessante para a rodada, porque o Flamengo ataca bastante, né? Deve ceder bastante defesas para o goleiro. E aí pensar no Cassião pode ser um nome interessante para a rodada, né? Outro jogo que eu acho que aí a gente pode fugir um pouco desse jogo é Cuiabá e Botafogo. Bom, o Botafogo tá com um desempenho super oscilante, né? Nos últimos 2 jogos ele ganhou, um jogo com muitos gols, né? Contra o Inter, 3-2, o outro jogo ganhou agora do Bragantino de 1-0, um jogo de poucos gols. Antes dessas 2 vitórias, ele vinha de 2 derrotas sem fazer gol, então tá um time que tá numa gangorra muito grande, né? E o Cuiabá, por sua vez, é um time que tem, nos últimos 5 jogos jogando em casa, tem 3 gols marcados e 3 sofridos. Então tem feito jogos de poucos gols, né? Diante desse retrospecto aí, acho que é um jogo bem imprevisível de a gente conseguir cravar qual que vai ser o resultado, qual que vai ser o placar, quem que tem potencial ofensivo. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no empate de poucos gols, mas acho que pro Cartola acho que deve ser um jogo que a gente tenha que fugir um pouco, não deve ter nomes tão claros assim. Fluminense e Ceará. Todo mundo deve estar pensando em escalar de novo o Cano de capitão, né? No último jogo o cara fez 2 gols, ele é matador, faz bastante gols. O Fluminense tem um potencial ofensivo legal para a rodada. É um time que nos últimos 5 jogos jogando em casa fez 12 gols. É bom lembrar que foi 5 contra o Atlético e 4 contra o Corinthians, né? Então, assim, teve aquele jogo ruim contra o Atlético Goianiense que perdeu de 2-0. Mas, claro, o Fluminense tem um ótimo potencial para a rodada, sim. Enfrenta um Ceará, que é um adversário muito mais indigesto do que foi o Corinthians reserva, né? O Ceará, se como mandante ele é o pior do campeonato, jogando fora de casa ele tem um desempenho até que interessante, assim. Nos últimos 5 jogos do Ceará, jogando fora de casa, ele sofreu apenas 3 gols, segurou 3 SGs, e o único jogo que ele perdeu nesses últimos 5 jogos como visitante foi o clássico contra o Fortaleza, né? Pela Copa do Brasil, perdeu por 2-0. Então é um adversário bem mais difícil. Além disso, a gente tem que lembrar que esse vai ser a despedida do Fred, né? Os ingressos para o jogo contra o Fluminense e Ceará já estão esgotados, inclusive. Então, assim, quem for escalar o Cano, é bom lembrar que provavelmente ele vai ser substituído ali por 70 minutos, ou talvez até um pouco antes, para a entrada do Fred, né? Duvido que o Fernando Diniz vai colocar os dois juntos, porque seria uma estratégia meio kamikaze, né? Como é despedida, ele deve jogar sim o Fred. Então, tomar só cuidado com isso. Eu acho que o Fluminense é favorito, mas acho que tem um jogo bem mais enroscado do que o último contra o Corinthians. Outro jogo interessante da rodada é Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza lanterna do campeonato, mas que melhorou muito seu desempenho nos últimos jogos. Fortaleza começou muito mal, acho que foi uns 5 jogos que ele não ganhou nenhum, e agora vem se reabilitando. Nos últimos 5 jogos que ele jogou em casa, o Fortaleza fez 4 gols e tomou apenas 2. Então vem sendo um time bem mais consistente na defesa, né? O Palmeiras, por sua vez, deu uma tropeçada nos últimos jogos, né? Empatou com o Avaí, pela Copa do Brasil tinha perdido para o São Paulo, perdeu agora em casa para o Atlético Paranaense, mas fora de casa é um time que vem muito consistente. No Brasileirão, exclusivamente, está invicto, não perdeu nenhum jogo, é o líder do campeonato ainda. Tem nomes muito interessantes, a gente viu o Scarpa, salvou a gente, mesmo nesse jogo ruim do Palmeiras, ele passou dos 6 pontos, né? Então é um nome pra gente pensar. Na defesa, o Fortaleza, apesar de ter tomado só 2, tem feito poucos gols, né? Então pensar em peças defensivas do Palmeiras, talvez um Everton, um Piquerez, acho que pode ser interessante. Acho que o Palmeiras é favorito, mas um jogo também bem enjoado. Castelão, que costuma ser um estádio que o gramado tá ruim. Enfim, acho que vai ser um jogo duro pro Palmeiras, mas acho que o Palmeiras é favorito. Galo e São Paulo. Atlético Mineiro eu acho que é bem favorito nesse jogo. O São Paulo conseguiu sua primeira vitória jogando fora de casa contra o Atlético Goianiense, mesmo assim acabou tomando gol, por isso acho que o Atlético Mineiro, que nos últimos 5 jogos em casa tem 10 gols feitos e 4 vitórias, tem um ótimo potencial ofensivo, então acho que o Hulk é indispensável no seu time. Vai ter esse duelo particular aí de Hulk e Caleri, né? É bom lembrar que o São Paulo também vem muito desfalcado, teve vários jogadores suspensos, né, contra o Atlético Goianiense. Luciano não joga, Gabriel, a dupla de zaga, o Diego e o Léo, não jogam, né? Então vem bastante mexido. Tem jogo contra o Palmeiras no outro meio de semana pela Copa do Brasil, e o Palmeiras e o São Paulo talvez poupe ainda alguns jogadores, enfim. Acho que o Atlético Mineiro é bem favorito, e principalmente pensar em nomes ofensivos aí, Hulk, Nacho, Ademir, é bem interessante para essa rodada. Outro confronto que eu acho que tem favoritismo claro é Atlético Paranaense e Goiás. Na verdade, Goiás e Atlético Paranaense, né? Porque jogam lá em Goiânia. É bom lembrar que o Goiás nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum jogando em casa. Foram 3 empates por 1 e 2 vitórias por 1-0. Então é um time que fez gol em todos os jogos, né? E não tem tomado tantos gols assim. Então acho que dificilmente o Atlético Paranaense vai golear o time do Goiás.
mas eu acho que o Atlético Paranaense é sim favorito, porque nos últimos 5 jogos jogando fora de casa conseguiu 4 vitórias, inclusive contra o Palmeiras agora no último jogo, sem tomar gols, com um time mexido. Então acho que o Atlético Paranaense é favorito e principalmente tem uma chance boa de assistir nesse jogo. Então a gente pensar em Pedro Henrique, Bento, são nomes bem interessantes para a rodada. O Felipão acertou bastante a zaga do time. Vamos ver como é que vai ser agora na Libertadores, né, para ver se não tem nenhuma repercussão negativa. Não deve poupar porque o jogo pela Copa do Brasil está encaminhado, ganhando de 2-1 do Bahia jogando fora de casa, enfim. Acho que o Atlético Paranaense é um nome bem interessante para a rodada. Outro confronto é Inter e América Mineiro. O Inter tem tido um desempenho bom jogando em casa. E o América Mineiro, por sua vez, fora de casa está muito mal. Não tem nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Fez apenas um gol e tomou 9. E enfrenta o Inter, que jogando em casa é um time bem ofensivo, né? Mesmo nos jogos que perde, que foi mal, assim, que não conseguiu ganhar, fez bastante gol, por exemplo, contra o Botafogo, né? Então acho que o Inter é bem favorito nessa rodada. Tem um potencial, sobretudo ofensivo, mas defensivo também. Então pensar em peças do setor defensivo e ofensivo como Daniel, do meio para frente pensar em Alan Patrick, principalmente, que vem com uma média bem interessante, acho que são nomes bem legais para a rodada. E aí, para fechar o vídeo agora, já que a gente analisou todos os confrontos, quero passar para vocês os 5 melhores SGs e os 5 melhores ataques. E aí eu coloco o gráfico aqui para vocês para dar uma olhadinha. Então acho que os 5 melhores ataques estão mais fáceis de a gente definir quais são eles. Começando pelo Internacional, acho que é o melhor potencial ofensivo, o América Mineiro vem muito mal e o Inter muito bem. Depois, Bragantino, Atlético Mineiro. Acho que são os 3 melhores. E aí 2 outros nomes pra gente fechar nosso top 5. Eu diria o Palmeiras e o Fluminense. O Fluminense e o Palmeiras têm ataques bem positivos, mas enfrentam adversários, inclusive por coincidência, a dupla cearense, Fortaleza e Ceará, que são bem mais complicados assim do que os outros jogos que eu falei, né? Então, resumindo de novo, Internacional, Atlético Mineiro, Bragantino e aí mais ousados Palmeiras e Fluminense. E aí pensando nos 5 melhores SGs, vou botar também o gráfico aqui para vocês. Atlético Paranaense, Corinthians acho que é uma dica mais ousada aí, jogando contra o Flamengo, mas acho que o Corinthians tem um bom potencial defensivo. Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro, principalmente porque o São Paulo deve vir meio mexido aí, com muitas alterações poupando e também por suspensões, né? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Vai ter mais um vídeo ainda falando do top 5 posição por posição, né? As dicas, então se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Comenta aí qual foi sua pontuação aí, se você mitou, se você deu uma zicada nessa rodada. E até a próxima, rapaziada. Tamo junto, falou!